Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o professor Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Columbia, conselheiro de países e governos ao redor do mundo e um analista prolífico. Tenho absoluta certeza de que todos vocês o conhecem muito bem. Professor Sachs, seja bem-vindo de volta. Professor Sachs, welcome back. Pascal, um prazer, sir, estar com você, como sempre. Muito obrigado por dedicar seu tempo. E talvez, antes de entrarmos no panorama mais amplo, eu gostaria de saber sua opinião sobre alguns assuntos atuais. Estamos conversando hoje em 27 de maio de 2025, e as negociações de paz entre, sejamos francos, os Estados e a Rússia estão em um ponto bastante peculiar. Ontem mesmo, o presidente Trump disse que não entende Vladimir Putin. Como é possível que ele tenha bombardeado Kiev? Qual é a sua opinião sobre o estágio dessas negociações neste momento? Acho que devemos considerar as 4 partes envolvidas nesta guerra. Ao lado russo, é claro, há os Estados Unidos, há a Europa de modo geral, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido, e há, obviamente, a Ucrânia. Então, onde cada um desses 4 lados se posiciona? Os russos dizem muito claramente quais são os termos para encerrar esta guerra. 3 componentes: neutralidade da Ucrânia, acordos de segurança que sejam satisfatórios, que não coloquem a Rússia novamente em desvantagem devido à presença militar ocidental na fronteira russa, e concessões territoriais por parte da Ucrânia. A Ucrânia, o que não significa o povo ucraniano, mas sim um governo sob lei marcial liderado por Zelensky, diz não a tudo isso. A OTAN, nenhuma concessão territorial e nenhuma concessão à Rússia. Ou seja, não está oferecendo, na verdade, devo dizer que o plano de paz ucraniano inclui reparações, crimes de guerra, é um plano de vitória total para a Ucrânia. Os Estados Unidos, na pessoa do presidente dos Estados Unidos, dizem: vamos fazer um acordo. Sim, neutralidade ucraniana. Sim, algumas concessões territoriais. Sim, vamos encontrar uma solução para a segurança. E a posição entre Trump e o governo russo não tem sido decisivamente a mesma, mas também não é consequentemente divergente. Em outras palavras, as posições de Trump e Putin são próximas o suficiente para que se possa realmente chegar a um acordo. Mas devemos entender que a estrutura política dos Estados Unidos é ela mesma dividida. Então Trump não tem todo o poder, não toma todas as decisões, nem tem peso unânime. O Congresso é beligerante, fortemente russofóbico. O Deep State dos Estados Unidos, ou seja, a CIA, grande parte do Pentágono e assim por diante, é profundamente anti-russo. Portanto, a posição de Trump também enfrenta muita oposição interna nos Estados Unidos. Supostamente há cerca de 80 senadores organizados por Lindsey Graham, da Carolina do Sul, e Richard Blumenthal, de Connecticut, que estão pressionando por sanções rigorosas contra a Rússia. Isso representa a ala linha dura de 30 anos da política dos Estados Unidos, que defende destruir a Rússia. E isso continua. Trump não acabou com isso. Ele continua enfrentando esse grupo. Depois há o lado europeu. Embora existam algumas vozes em alguns países pequenos, notadamente Hungria e Eslováquia, e muitos partidos políticos na Europa que dizem: acabem com a guerra, isso é um desastre para a Europa e para a Ucrânia. As vozes predominantes, ou seja, Starmer no Reino Unido, Macron na França, Scholz na Alemanha e Tusk, os chamados 4 mosqueteiros na Polônia, estão dizendo: apoiamos a Ucrânia 100%, inclusive as exigências máximas de Zelensky. Including Zelensky's maximal demands. So what we have is a mess. O que temos é uma bagunça. Não temos o processo convergente que deveríamos ter, porque acredito que a linha Putin-Trump, de que há um fim razoável para esta guerra, que atenda aos interesses da Ucrânia, da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos, está na verdade correta. E no centro desse ganha-ganha-ganha-ganha está a neutralidade da Ucrânia. Essa tem sido a causa da guerra desde o início. A tentativa dos Estados Unidos de expandir a OTAN, que, ironicamente, os europeus se opuseram em privado quando foi apresentada pela primeira vez. Mas agora os europeus são os grandes defensores disso, porque Zelensky defende.
Devemos entender, porém, que toda vez que dizemos Zelensky, estamos falando de uma espécie de ditadura. A kind of dictatorship. We're talking about military rule of a small group. Estamos falando sobre um governo militar por um pequeno grupo que não é testado de forma alguma em relação aos verdadeiros interesses do povo ucraniano, nem por meio de voto do povo ucraniano, nem por pesquisas de opinião do povo ucraniano. Então, na minha opinião, Trump tem seguido o caminho certo, mas ele enfrenta oposição dentro de sua própria equipe por pessoas como General Kellogg, Marco Rubio e outros que fazem parte de setores muito mais tradicionais e russofóbicos da estrutura política dos Estados Unidos, o que tem sido a característica da política americana por muitas décadas, mesmo antes de 91, remontando pelo menos a 1945. Os Estados Unidos têm sido anti-soviéticos e anti-Rússia, e Trump não superou isso. Soviet and anti-Russia, and Trump hasn't overcome that. So we're a bit paralyzed, except on the battlefield. Então estamos um pouco paralisados, exceto no campo de batalha, onde pessoas estão morrendo em grande número e a Rússia está tomando mais território. Depois temos o cenário realmente, tristemente absurdo da semana passada, quando a Ucrânia enviou centenas e centenas de drones para atacar Moscou e outras cidades russas. E quando a Rússia retaliou, o presidente dos Estados Unidos escreveu que Putin está absolutamente louco. Isso é um absurdo. Qualquer um que se afaste um pouco do imediatismo do momento, e até mesmo olhe dentro do contexto de uma semana, entende que a provocação vem dos dois lados, e que o problema fundamental é a falta de compromisso do lado ocidental, exceto pelo que Trump tentou propor, contra a oposição dos líderes europeus, contra a oposição do seu próprio Deep State e contra a oposição de grande parte da classe política dos Estados Unidos, que na verdade é uma classe apoiada pelo complexo militar industrial. Tudo isso significa uma grande decepção. Trump poderia ter a vantagem se fosse consistente. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Tem autoridade para definir a política externa dos Estados Unidos. Mas quando ele publica algo como Putin está absolutamente louco, como fez nas últimas 24 horas, isso não é apenas um pouco bizarro, mas também muito triste e alarmante. Porque mostra como é fácil para o lado belicista do Ocidente manter sua campanha anti-Rússia de 30 anos. Sim, mas isso também não é um exemplo clássico de como é difícil para duas nações fazerem as pazes. Porque mesmo quando você tem um momento em que as principais figuras pacifistas, e convenhamos, Trump e Putin são pacifistas, mesmo quando eles querem cooperar, enfrentam oposição interna. E o Trump pode ter que agradar, pelo menos em seus discursos, as pessoas que agora o acusam de ser brando com a Rússia. E por outro lado, na Rússia, basta um oficial desonesto pilotar um drone contra uma infraestrutura civil ucraniana para dar munição suficiente aos falcões para dizer precisamos escalar, precisamos escalar. O motivo pelo qual acredito que Vladimir Putin fez um discurso às 2h30 da manhã, no qual propôs o Acordo de Istambul, foi para garantir que os europeus estivessem dormindo, enquanto os americanos ainda estivessem acordados, a fim de contornar os europeus, que também são belicistas e querem continuar a guerra. Você vê alguma possibilidade de que essas facções ainda possam levar pelo menos a um processo benéfico? Não um acordo de paz, mas pelo menos um processo que conduza a uma conciliação? Bem, veja, sabemos que alcançar a paz exige habilidade. Portanto, não é uma questão simples, porque sempre há opositores da paz. Se não houvesse, Jesus não teria dito, bem-aventurados os pacificadores. Seria óbvio. Mas a verdade é que os pacificadores enfrentam uma enorme oposição. Até bem, nem mesmo John F. Kennedy disse que é muito mais fácil ser um belicista na política do que ser um emissário da paz. E Kennedy enfrentou essa questão repetidamente. As circunstâncias que você descreve, em que dois líderes querem fazer a paz, mas a política ao redor deles é muito mais belicista, são familiares. Mas os líderes têm a tarefa de fazer a paz. Esse é o trabalho deles. Para que mais serviriam?
Em outras palavras, Trump precisa prevalecer nisso. Trump has to prevail in this. That's his job. It's easy to say, well, Esse é o trabalho dele. É fácil dizer, bem, estou sob pressão de Lindsey Graham, estou sob pressão de todos esses neoconservadores, estou sob pressão do complexo industrial militar. Mas o trabalho dele, na verdade, é fazer a paz. E para mim, talvez uma das muitas analogias históricas que valem a pena seja a crise dos mísseis de Cuba, quando Kennedy e Khrushchev queriam evitar uma guerra nuclear, na verdade um Armagedon nuclear, mas seus conselheiros de ambos os lados eram muito belicistas. Os conselheiros de Kennedy, quase todos nos primeiros dias da crise dos mísseis de Cuba, diziam: vá bombardear os russos, vá bombardear as bases militares em Cuba, invada Cuba. Quase não havia vozes pela paz. Então Kennedy jogava em dois níveis, um com seu próprio governo e outro com Khrushchev. Ele era extraordinariamente habilidoso e conseguiu chegar a um acordo com o lado soviético, e o mundo foi salvo como resultado disso. O ponto que estou levantando é que Trump realmente pode prevalecer, ou usando as palavras de Trump, ele tem as cartas na mão. Ele não pode ser sobrepujado por Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Starmer ou Macron. Se Trump for consistente, ele pode fazer a paz com Putin, o que é vantajoso para a Ucrânia. Só preciso dizer que, quando falo essas coisas, as pessoas ficam indignadas, apologista do Putin e por aí vai. Isso é tão absurdo. Neste momento, no final de maio de 2025, a Ucrânia foi destruída por esta guerra. Eu disse desde o início que a Ucrânia seria destruída por esta guerra, que centenas de milhares ou mais de 1 milhão estariam mortos ou gravemente feridos, que a infraestrutura e a economia seriam destruídas. E para quê? Por nada. Porque o acordo que estava na mesa em abril de 2022, no processo de Istambul, era muito melhor do que o que a Ucrânia vai conseguir agora. E o acordo que estava na mesa em dezembro de 2021, que o presidente Putin apresentou a Biden, que eu considero um dos nossos presidentes mais incompetentes, era infinitamente melhor do que o que está sendo oferecido agora. Então isso não é ser um apologista do Putin. Trata-se de um fato básico, Pascal, que eu gostaria de reiterar fortemente. Aqueles que dizem ser amigos da Ucrânia, ou são estúpidos ou cínicos, porque estão destruindo a Ucrânia, estão levando a Ucrânia à morte. E digo isso literalmente, em termos de vidas perdidas, e também em termos políticos. Esses amigos da Ucrânia, dizendo para a Ucrânia continuar lutando, e nós vamos te dar as armas, e assim por diante. Eles não têm as armas. Eles vão perder no campo de batalha e vão perder o país deles. Eu colocaria o Biden, esse grande amigo da Ucrânia, como o que mais causou destruição. Mas depois eu colocaria os britânicos em uma fila interminável de estupidez, tenho que dizer. Não aguento assistir à geopolítica britânica porque é a nostalgia do cinismo imperial todos os dias, quando ele já não tem mais império. Mas ainda tem o cinismo, e ainda tem a nostalgia, e dizem para a Ucrânia continuar lutando como se isso fosse o melhor para a Ucrânia. É isso que está acontecendo agora. Para mim, o ponto principal é Trump pode fazer o acordo. Trump pode acabar com essa guerra. Mas não se ele tuitar de um lado que o Putin é absolutamente louco. Ele deveria estar explicando ao povo americano que, veja, há tanta russofobia e beligerância que até eu, Donald Trump, estou tentando parar a guerra. Há belicistas por toda parte. É isso que Trump precisa explicar. Foi isso que John Kennedy explicou ao povo americano em seu famoso discurso pela paz em junho de 1963. Que são nossas próprias atitudes que estão bloqueando a paz com a União Soviética. E é isso que Trump precisa explicar ao povo americano, e ele precisa dizer aos europeus: parem de latir, já chega. Parem com o belicismo. Vocês estão matando a Ucrânia. Então parem. É isso que ele precisa dizer. Estou totalmente com você. Você está completamente certo. Mas o que precisamos discutir agora é porque isso é tão extremamente difícil. Porque, por um lado, temos Donald Trump que diz isso,
Ele realmente diz: eu quero parar a guerra. Precisamos parar a guerra. Precisamos parar o sangramento. Ele realmente diz isso. Por outro lado, ele diz outras coisas, mas a mídia seleciona o que realmente retrata e o que não retrata, certo? E você sabe, com os europeus, é ainda pior do que com os britânicos. Eu assisto a todos esses programas de TV alemães, e os alemães até hoje acham que fazer um acordo de paz com a Rússia nos termos russos é o mesmo que dar um benefício para eles. É o mesmo que dar algo para eles. Não é que a Europa e a América sejam incapazes de impor. É que os europeus ainda se veem como árbitros. Árbitros do que pode ser dado, do que é certo e do que é errado. Eles veem a Rússia como uma criança pequena que está se comportando mal, e a si mesmos como os adultos. Isso está absolutamente certo, aliás. Há um anacronismo incrível de ideias. Novamente, os britânicos, na minha opinião, são chocantes. Eles perderam o império há 80 anos, já não está na hora de parar com isso. Mas eles não entendem isso. É como aquele esquete do Monty Python em que o cavaleiro tem os braços e as pernas cortados e tá tudo bem, ele vai continuar lutando. Mas é a Europa também, do mesmo jeito. E eu acho que é isso, Pascal, honestamente. Se você tentar entender o quão bizarra é a situação agora, quando existe uma saída para uma paz que realmente funciona, e os europeus não aceitam. É essa mentalidade profunda de dominação que remonta a centenas de anos e que ainda prevalece, porque fundamentalmente o que está errado é arrogância. Arrogância americana e arrogância europeia. Mas também é a questão da doutrinação. Eles acabaram acreditando nas próprias mentiras. Eles acreditam que ainda têm domínio sobre a escalada, quando na verdade não têm. Eles acreditam na narrativa da mídia. E isso me leva à próxima pergunta, que é sobre as mudanças de narrativa. Em Israel, acho que estamos vendo algum tipo de mudança de narrativa agora. Na Ucrânia, ainda não vimos isso. E essa doutrinação é tão forte que literalmente leva as pessoas ao suicídio. Você pode querer saber isso? Bem, eu acho que o que é verdade, tanto no Oriente Médio quanto na guerra na Ucrânia, é que existem correntes muito profundas que são difíceis de mover ou de redefinir. Então, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, estamos assistindo a processos que têm décadas de raízes profundas, na verdade até séculos. No caso do Oriente Médio, esta é uma guerra dos sionistas contra a Palestina, que remonta antes do Estado de Israel. Basicamente, é uma guerra de 100 anos. E isso realmente não muda de forma decisiva, mesmo quando você assiste a um genocídio dia após dia no TikTok, que é uma realidade horrível do nosso tempo. Essa corrente profunda ainda não muda, porque até hoje esse regime assassino em Israel conta com o apoio dos Estados-Unidos e da Europa. Eles nem conseguem admitir que isso está errado. Claro, está mudando um pouco. Há uma certa mudança, mas meu Deus, já se passaram anos desse achatamento de Gaza, desse assassinato em massa que está acontecendo, e eles não conseguem encontrar as palavras porque este é um projeto colonial com mais de 100 anos. E é muito profundo. Está muito enraizado e faz parte da política europeia e dos Estados Unidos. Faz parte das narrativas, da retórica e da propaganda. Quando se trata da Ucrânia e da Rússia, é basicamente a mesma coisa. A russofobia está muito enraizada. Na Grã-Bretanha, a russofobia remonta a cerca de 185 anos, por volta de 1840. Desde então, exceção, e até mesmo uma exceção parcial, de 1939 a 1945, a Grã-Bretanha tem sido ferozmente russofóbica. E isso acontece durante o período czarista, durante o período bolchevique, durante o período soviético e durante o período pós-soviético. Não depende realmente do regime russo, e certamente não tem a ver com o comunismo, tem a ver com a Rússia. E isso vem de longe. É por isso que tivemos a Guerra da Crimeia, é por isso que tivemos muitos desastres expedicionários por parte dos britânicos. Os britânicos viam a Rússia como uma concorrente do Império Britânico, pura e simplesmente. E ainda veem a Rússia nesses termos.
Starmer, Boris Johnson e outros acham que são Lord Palmerston ou Almirante Nelson, ou seja lá quem for, equilibrando forças na Europa e salvando a Europa desse poder massivo. E é tão anacrônico, tanta propaganda e clichê, mas continua sendo repetido. Então acho que o que vemos é o quanto é difícil se libertar do passado. E esse passado está muito enraizado. Vivemos como prisioneiros do passado. Presidentes podem mudar as coisas, eles têm autoridade para isso, mas precisam de muita resistência, habilidade e atenção. E acho que é exatamente isso que está faltando agora. Trump está sobrecarregado pelos acontecimentos. Ele enfrenta impopularidade política em casa. Ele abriu essa guerra comercial com praticamente o mundo inteiro. Ele tem crises no Oriente Médio, crises na Ucrânia, crises com a China. Ele enfrenta grandes déficits orçamentários no país. Está tentando aprovar uma legislação que é bastante ruim. E, portanto, se for aprovado, vai passar por 1 ou 2 votos, porque é um tipo de programa orçamentário oligárquico, pró-ricos, que não tem apoio popular e que continua dando isenções fiscais para os mais ricos ao cortar os benefícios de saúde dos americanos mais pobres. Então a atenção de Trump a isso é muito, muito pequena e sua equipe é pequena e dividida. E, na verdade, eles estão meio que improvisando. Essas não são políticas cuidadosamente planejadas. É improvisação de hora em hora e é a improvisação de um sistema sobrecarregado. E é por isso que você vê Trump mudando a cada hora. Quem consegue falar com ele? Qual assessor? Quem faz esses tweets? O mundo não está em mãos estáveis em quase nenhum lugar. Fico me perguntando se este seria um momento para os chineses se inserirem e dizerem: talvez possamos ajudar a quebrar o impasse. Porque no momento realmente parece que em todas as frentes, também nas negociações com o Irã, nas negociações sobre a Ucrânia, no que aconteceu no Iêmen, os Estados Unidos estão travados em todas as frentes. É isso mesmo. Está correto. É exatamente isso. A instituição encarregada disso, que realmente poderia fazer isso, é o Conselho de Segurança da ONU. Parece estranho, mas não se trata de um caso em que os Estados Unidos e a Rússia estão em conflito direto. Muito pelo contrário, eles estão tentando resolver essa questão. E a China é 1/3 dos 5 membros permanentes, e a China quer que isso seja resolvido. A China não vai agir por conta própria. Não é do seu estilo, nem de sua capacidade ou interesse. Portanto, a China não vai agir sozinha nisso. Mas o Conselho de Segurança da ONU é o fórum adequado. Ele só ficou tão atrofiado e enfraquecido ao longo de muitos anos que o Conselho nem sequer tem a ideia de que tem a responsabilidade de sentar e tentar resolver isso seriamente. Falta essa mentalidade. Eu tentei sugerir repetidamente: levem essas questões ao Conselho de Segurança, resolvam-nas. É bom que você tenha Rússia, Elzué, China, Grã-Bretanha e França. Isso é um pouco anacrônico, mas tudo bem, eles estão juntos na sala. Agora resolvam isso. Eu já disse que deveria ser como o conclave romano que acabamos de observar. Coloquem-nos na Câmara do Conselho de Segurança, tranquem a porta e digam que quando virmos fumaça branca saindo do 38º andar, saberemos que a paz foi alcançada. Em outras palavras, é o dever de casa deles realmente resolver isso. E eles não terão fins de semana até que realmente resolvam. Então, é isso que está faltando. Mais uma vez, quero enfatizar que se Trump tiver capacidade de concentração, ele tem o poder de acabar tanto com a guerra na Ucrânia, quanto com o conflito no Oriente Médio. E o motivo é que, no fim das contas, a Ucrânia depende inteiramente dos Estados e Israel depende inteiramente dos Estados Unidos. Israel depends entirely on the United States. This is just a hard fact. Isso é apenas um fato duro. Starmer, Macron e outros podem pular e gritar dizendo quão poderosa e maravilhosa é a Europa e que eles vão preencher a lacuna se os Estados não corresponderem. Mas eles não podem, e não fariam isso. Então o que eles estão tentando fazer é trazer Trump de volta para o grupo.
E estão tendo algum sucesso nisso porque Trump está cercado de pessoas que dizem: ah, Putin é seu inimigo, Putin é seu inimigo. E ele não tem tempo e precisa de votos para outras coisas. E ele tem muitas crises para lidar. Então, na minha opinião, é uma questão de habilidade, é uma questão de capacidade de atenção, é uma questão de determinação e perseverança. Mas, na verdade, Trump poderia fazer a paz tanto na Ucrânia quanto em Israel, porque os Estados Unidos são um jogador crítico que mantém essas guerras em andamento nos dois casos. Você está absolutamente certo. E estamos chegando ao final, então precisamos encerrar. Mas uma última coisa, e você pode responder de forma bem breve. Você, professor Jeffrey Sachs, o que lê diariamente para se manter atualizado? Quais veículos de notícias você recomenda? Um ou dois? Basicamente, eu leio todas as fontes. Jornais chineses, jornais russos, jornais dos Estados Unidos, jornais europeus, e tenho a sorte de poder conversar com pessoas porque trabalho em círculos diplomáticos na ONU. Então, diariamente falo com pessoas de diferentes partes do mundo. A verdade é que se você depende apenas da cobertura nacional do seu próprio país, é desesperador. A mídia dos Estados Unidos, no mainstream, é quase só propaganda. O New York Times, você lê para chorar ou para rir, mas não para se informar. É patético, tenho que dizer. Eles simplesmente não cobriram essas histórias com nenhuma precisão. E nem percebem o quanto são imprecisos, mas dependem de fontes anônimas que têm suas próprias agendas. Rely on unnamed sources that have agendas, and then they naively repeat these agendas. E então eles repetem essas agendas de forma ingênua, ou talvez nem tão ingênua assim. Mas a única maneira de chegar à verdade é triangulando, ou seja, tentando entender uma questão a partir de vários pontos de vista e ouvindo diferentes perspectivas. Claro, a forma como a mídia funciona e como o nosso mundo digital funciona permite que você sintonize apenas o que quer ouvir. Todo mundo tem seu canal favorito e não ouve o contrário. Mas o que é importante para apurar os fatos e as realidades mais profundas é ouvir múltiplas perspectivas. Isso também é, aliás, o motivo pelo qual a diplomacia é essencial. E por diplomacia, quero dizer que você realmente se senta e conversa com o outro lado. Então, só para concluir, vou dizer que se você quer saber o quão patética a Europa é, e digo patética em sua diplomacia, não houve um líder europeu conversando com Putin de forma séria há anos, e eles nem percebem que é isso que deveriam estar fazendo. Eles têm sua 100ª ou 1000ª reunião com Zelensky para alguma foto, geralmente uma foto absurda, mas não procuram seus colegas russos para dizer vamos resolver isso. E para mim, isso por si só é prova de quão patética é a diplomacia europeia neste momento. Absolutamente verdade. Professor Sachs, muito obrigado pelo seu tempo hoje. É ótimo estar com você.